Nós vamos falar hoje da primeira revista com o título Superman publicada aqui no Brasil, tá bom? Isso foi na década de 40. Mas antes disso, eu quero falar de uma coisa muito legal. Eu recebi a visita de um grande colecionador, um colecionador de Minas Gerais, o Pedro Oliveira. O Pedro, ele veio aqui, a gente bateu altos papos sobre colecionismo, sobre histórias e quadrinhos, para vocês verem o que o colecionismo, as histórias e quadrinhos trazem pra gente, uma boa amizade. E essa boa amizade se iniciou através do Quarto dos Sonhos, tá bom? Então vamos ver o vídeo agora. Olá, amigos do Quarto dos Sonhos aqui do canal De Rainho, tudo bem? Estou hoje aqui no domingo recebendo a visita de um grande colecionador, o Pedro Oliveira. Para vocês verem o que uma boa amizade pode causar, o que o colecionismo pode causar para a gente, é exatamente isso. A viagem de 9 horas, né, Pedro? 780 quilômetros aqui. Olha, não é brincadeira, gente. Veio de Minas Gerais até aqui, o interior de São Paulo, para me fazer uma visita. Nós fomos lá no Festival Limeirense de Quadrinhos, lá do Renato Frigo, e ao mesmo tempo ele veio aqui, pousou aqui na minha casa, me deu essa honra. É uma pessoa muito legal, muito boa, e um colecionador como eu. A gente divide as coisas, a gente compartilha tudo. O que eu puder ajudar na coleção dele, ele ajuda na minha também. Então, esse tipo de situação é o que eu quero pregar aqui no canal. A gente poder melhorar as nossas coleções, né? Então, isso através da boa amizade. Naturalmente a amizade surge. Então não existe egoísmo, não existe um querendo, sabe, querendo a coisa do outro e também não passando para nós a dele, né? Então existe essa troca. Tá bom, gente? Então, Pedro, muito obrigado pela sua visita. Eu agradeço. Olha, eu nunca vi um nome mais apropriado que esse Quarto do Sonho. Você entra nele, é uma viagem ao tempo. O que tem de raridade, o que tem de quadrinhos, o que tem de álbum, é aquilo que eu fiz. Ontem eu vi muita coisa aí, fui deitar, dormi, eu estava pensando, nossa, aquilo lá que eu vi, eu acho que eu nunca viria na minha vida. Puta merda. Muito Que legal. legal, muito legal. Você está de parabéns. Não, obrigado, Pedro. Parabéns por essa linda coleção, por esse espaço, né? Essa dedicação, esse amor ao quadrinho. Isso. É uma coisa muito bonita de ver isso aí. Isso é verdade. Você falou tudo. A gente faz com amor, sabe? Com carinho. Aqui o meu objetivo sempre foi aquele que eu falo. Divulgar informações que muita gente nunca ia saber na vida. Então a gente, pra que eu vou ficar aquilo guardado, mofando? Não, vamos compartilhar, vamos fazer uma coisa sadia, divulgar os quadrinhos, né, Pedro? E a gente sabe também que você tem muita coisa boa, rara, a gente troca informação direto pelo WhatsApp. Então agora a gente tem essa convivência pessoal. Alguns mistérios dos quadrinhos a gente vai desvendando aos poucos, já começamos, né? Sem dúvida, a gente conseguiu desvendar muita coisa legal e vamos desvendar muito mais. Porque essa amizade, graças ao colecionismo, graças às histórias em quadrinhos, ela vai crescer cada vez mais. Por quê? Porque a gente é uma amizade sincera que surgiu através do Quarto dos Sonhos. Obrigado, Pedro. Obrigado a você, Adriano. Valeu. A primeira aparição do Super-Homem nos Estados Unidos foi em junho de 1938. Pela revista Action Comics número 1. O Super-Homem foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster. No ano de 1938, ele surgiu aqui no Brasil também, isso no mês de dezembro, nas páginas da revista Gazetinha. Posteriormente, na década de 40, o Superman foi publicado no Lobinho, foi publicado no Globo Juvenil trissemanal e foi o principal personagem do Globo Juvenil mensal, até o ano de 1947. No final do ano de 1947, exatamente no mês de novembro de 1947, surgiu a primeira revista no Brasil com o título Superman. E interessante que nessa revista teve o Superman, o Batman e Robin. Foi uma capa muito bonita. Essa revista Superman número 1 ela é muito rara e esta é a revista que eu vou exibir para vocês agora. Pela editora Ebal, em novembro de 1947. Essa aqui é a revista original do Superman número 1. Foi publicada no mês de novembro de 1947. Ano 1, Rio de Janeiro, novembro de 1947. Número 1. E aqui estamos nós. As histórias de Superman são aquelas de que se diz, nasceram empelicadas. Quer dizer, nasceram de sorte.
em maré de rosas. O mundo inteiro as conhece. Nos Estados Unidos, os seus leitores se contam aos milhões. 8 milhões, pelo menos. Isso em 1947. Na Inglaterra, na China, na França, na Argentina, elas têm um público maior que os dos jornais diários. Vamos ver agora as histórias que constam desta edição. Superman. Olha lá, já tem os dois criadores lá, ó, por Jerry Siegel e Joe Shuster. Que deseja ser quando crescer? É a pergunta que todos os meninos têm prazer em responder quando estão na escola. Mas será que todos os sonhos e ambições daqueles jovens se transformaram em realidade? Clark Kent sonhava em ser jornalista e o conseguiu. Mas que teria sido feito dos sonhos de seus colegas? O super-homem procura a resposta, descobrindo que alguns obtiveram êxito na vida, enquanto outros fracassaram, e tira inspiração das aventuras de sua espetacular juventude para resolver os problemas dos velhos colegas do Superboy. História completa em 13 capítulos, que iniciou na página número 5. Na página 19, temos a segunda história dessa edição. História completa em 12 capítulos, com Joel Ciclone, o homem mais rápido do mundo. E aqui do lado, né? Uma edição especial que foi lançada com Nasce o Super-Homem. Na página 31, temos uma história completa em 6 capítulos com Johnny Trovoada. Johnny Trovoada era um menino como outro qualquer, até que um dia, com a idade de 2 anos, foi raptado e levado para um remoto país. Na página 37, uma história completa com Batman e Robin, em 13 capítulos. Você já pensou o que aconteceria se a dupla Batman e Robin fosse dissolvida? Não se pode saber, mas acontece o inesperado e a súbita morte de Bruce Wayne é anunciada oficialmente. E apenas Alfred, o fiel mordomo, serve de consolo ao jovem Dick Grayson. Mas o mundo do crime não deve saber que a morte de Bruce significa o fim de Batman, o Homem-Morcego, a menos que sobrevenha uma nova onda de crimes. E assim vamos acompanhar a história humana, terrível e emocionante conhecida como O Caso de Batman 2. Na página 50 temos a história completa em 9 capítulos de O Falcão. Os destinos de 4 pessoas diferentes vêm-se envolvidos nos acordes de uma bela melodia, e o Falcão precisa utilizar todas as suas energias para evitar que essas pessoas sejam vítimas do destino trágico. E para finalizar, esta linda revista número 1 do Superman, publicada pela Editora Ebal aqui no Brasil, em novembro de 1947, temos a história completa em 8 capítulos do Trinca Fantasma, Os Irmãos Criminosos. Essa revista, ao todo, vamos ver quantas páginas ela teve. Ao todo, contando com as capas, foram 68 páginas. Aqui na terceira capa nós temos o Almanaque dos Heróis de 1948, uma propaganda sobre esse almanaque que seria publicado agora nesse final do ano de 1947. E aqui a visão da capa e da capa traseira dessa revista muito rara, que é o desejo de consumo de muitos colecionadores, né? Por ser muito rara mesmo.